Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Nesta segunda-feira estamos iniciando mais uma semana carnavalesca, né? 8 de fevereiro de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Lembrando que tem as reapresentações do período noturno após o Telefatos e após a meia-noite. Você sempre acompanhando com a gente a nossa grade de programação. Hoje é segunda-feira, inclusive, dia da apuração do desfile das escolas de samba que transitaram pela passarela do samba aí no sábado e no domingo passado. E que você possa aproveitar bem esse carnaval com tranquilidade, com serenidade, zelando aí pelo bem-estar e pela vida, sem dúvida, acima de tudo. Hoje nós vamos quebrar um pouco o ritmo carnavalesco, falar de um papo cabeça, né? Podemos dizer assim, ultra cabeça. Vamos falar de física e também de cosmologia. São temas que eu acho muito interessantes e que podem acrescentar aí, sem dúvida nenhuma, ao conhecimento das pessoas. Para isso, convidamos o professor da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, o professor Rodrigo Rocha Cusinato. Tudo bom, professor? Como vai? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que sou grato aí pela sua disponibilidade de nos atender e tentar explicar para a gente, né, de uma forma clara e que de fácil compreensão as questões da física e principalmente da cosmologia, que é essa sua ciência. Na colaboração aqui dessa edição, contamos com a presença, a participação sempre inteligente do jornalista Jonathan Rosa. Tudo bem, Jonathan? Gastão, Isabel, bom dia, tudo bem? Bom dia, telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um assunto hoje que é fundamental aí para entendermos o universo, o cosmos, né? É um assunto bem bacana. Legal. Eu, assim, acho que é interessante a gente começar situando as pessoas pelas definições básicas iniciais, né? A física está inserida dentro das ciências naturais. E do que trata a física e, na sequência, a cosmologia? A física, ela se propõe a estudar o mundo de uma maneira objetiva usando a linguagem da matemática. A física, ela se propõe a escrever leis a partir das quais a gente tem um grau de previsibilidade sobre aquilo que vai acontecer baseado nas experiências anteriores. Com a física, a gente consegue ter aplicações para a engenharia e toda a tecnologia que nos cerca hoje. Sem dúvida nenhuma, né? A partir de diversos temas, né, que as pessoas ouvem muitas vezes, mas não conhecem, não conseguem absorver, como a relatividade, por exemplo, algo nesse sentido, assim, que também acrescenta, né? A questão de dois corpos não ocuparem o mesmo espaço, tudo isso, né? A relatividade, ela tem ela traz algumas ideias que são um pouco contraintuitivas, como a dilatação do tempo e a contração do espaço para objetos se movendo a velocidades próximas à velocidade da luz. Mas apesar dessas ideias parecerem ficção científica, o GPS que a gente tem nos nossos smartphones, eles só funcionam com as correções relativísticas, as leis de Newton que a gente ouviu falar no colégio, o F igual a ma, segundo a lei de Newton. Tudo isso precisa ser corrigido com as teorias propostas por Einstein para a gente ter acesso a essas tecnologias modernas. Pois é, e você falou de celular, né? A gente sabe que no celular tem o GPS e tem o acelerômetro, né? Que é um outro instrumento que norteia o GPS dentro dessa modificação geográfica da pessoa. É verdade. O acelerômetro, ele pode ser descrito ainda com a física newtoniana. Mas os satélites que formam a constelação que permite localizar um ponto na superfície da Terra, eles têm uma diferença de tempo por estarem longe da superfície da Terra. Essa diferença de tempo que existe... É o delay. É o delay. Ele acontece por conta da distância até o centro da Terra, que é diferente dos satélites e da gente. A gente está mais próximo do centro da Terra do que os satélites. E isso produz além desse delay que é devido ao tempo que leva para a luz chegar até o satélite e voltar até a gente, existe também uma diferença na taxa com que o tempo passa para as pessoas que estão na superfície da Terra e para os satélites que estão em órbita. Essa diferença é calculada
teoria da relatividade geral. Aí que entra a relatividade, né? É aí que entra a relatividade. Exatamente. Já tem pergunta aí, Jonathan? Vamos saber um pouco agora, assim, a gente está próximo, a gente sabe que a velocidade da luz é uma constante, né? Existe, está aqui e a gente usa ela o tempo todo, mas de uma maneira não para viajar no tempo, mas para transmissões de dados, para utilizar o GPS. Existe algum estudo que já chega próximo do ser humano atingir a velocidade da luz? Por exemplo, e a gente sabe que essa velocidade ela é muito importante, por exemplo, para a gente conseguir chegar em outros planetas, né? Num tempo, porque eles estão anos-luz, né? O cálculo. Tem uma diferença, né, entre atingir a velocidade da luz e transportar corpos na velocidade da luz. Que é uma dificuldade muito grande. Nossa, tem bastante coisa para comentar. Deixa eu ver se eu lembro dos pontos Já principais. que a gente entra no teu assunto para facilitar. Transportar corpos na velocidade da luz, é possível? Pessoas fazerem essa viagem? Não é possível. O que acontece é que, à medida que os corpos eles aumentam as suas velocidades, vai aumentando a dificuldade de você aumentar essa velocidade. A gente chama isso de aumento de momento linear. Talvez não seja muito impreciso eu dizer que tudo se passa como se a massa do objeto aumentasse. Ele vai ficando mais pesado à medida que ele se move mais rápido e, portanto, fica mais difícil de aumentar ainda mais a sua velocidade, já que a sua massa aumenta. Então, a gente não consegue transportar corpos massivos à velocidade da luz. Tudo que tem massa não pode viajar à velocidade da luz. Então, na natureza, a gente observa duas categorias de objetos. Os objetos que têm massa, como nós, e a luz, que não tem massa, ela só tem energia. E é por isso que ela consegue viajar a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, tudo que a gente vê nos filmes... por exemplo, Star Wars, que está aí, né, velocidade da luz, que a pessoa viaja, ainda não é possível e talvez nem seja possível. Não é possível e não vai ser possível corpos massivos se movimentarem exatamente a velocidade da luz. Mas é possível a gente chegar a velocidades muito próximas à velocidade da luz. 90%, 99%. A gente já faz isso hoje naqueles aceleradores enormes CERN. De partículas, o CERN. Então, a gente consegue acelerar partículas muito pequenas, da escala atômica, na velocidade próxima da luz. Mas a gente nunca vai conseguir chegar lá. Você pode chegar tão próximo quanto você queira, mas é impeditivo que qualquer coisa que possa ser entendido como uma partícula, algo localizado e massivo, é impossível você colocar essas partículas na velocidade da luz. Só a luz, as ondas de rádio, elas viajam com velocidade igual a c, que é 300 mil quilômetros por segundo. Pois é, 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. É muito, muito rápido, né? Muito veloz. E aí eu acho que é um dos limites da ciência, né? Antes a gente estava falando, porque corpos em massa não, mas a energia talvez possa, mas é uma barreira, né? A gente falar disso e tentar transpor isso se mantendo dentro de um assunto no âmbito científico. Né? Só para as pessoas entenderem o que é isso, o que é 300 mil km por segundo, seria, se o raio de luz fizesse a curva, digamos assim, ele seria capaz de dar 7 voltas e meia em torno da Terra em 1 segundo. Olha só, 7 voltas e meia em volta da Terra em 1 segundo é coisa. Agora, outro item, Zambrano, se me permite, já que eu estou me permitindo viajar na maionese aqui, mas Viajemos, pois. Vamos lá. A desmaterialização da pessoa e materialização em outro lugar. Isso também, os estudos ainda estão distantes disso poder acontecer. Com certeza. É outra barreira. O que a gente consegue fazer é... Diante da física, é possível quebrar essa barreira? Não. Transformar essa pessoa em átomos, né? Isso está tão distante do que a gente pode atingir que eu nem consigo responder a sua pergunta. O que eu consigo dizer é o seguinte: hoje a gente consegue transportar informação, teletransportar informação. A gente consegue produzir partículas chamadas emaranhadas, que depois são separadas, mas elas guardam memória do processo de produção. E mesmo que elas estejam quilômetros de distância afastados, se você muda uma característica da partícula da direita, a partícula da esquerda automaticamente reconhece essa mudança na partícula da direita. E isso, inclusive, não precisa respeitar nenhum limite físico da velocidade da luz, porque elas já guardam a memória de como eram antes.
Aí a gente começa a entrar no mundo da mecânica quântica, que funciona no universo do muito pequeno, diferente da cosmologia, que vai olhar para o universo do muito grande. O macro. O macro. Que legal. Muito interessante isso. Até eu sei que você também faz parte da Unipaz, né, Universidade Internacional da Paz, que tem aqui em Poços de Caldas e trabalha de uma forma holística também, atraindo esse conhecimento. Eu fiz uma entrevista uma vez com o professor Toné Daniel, acho que ele deve ter havido alguma convergência, alguma similaridade em ideias nisso, porque quando um conhecimento humano acontece de um lado do planeta, ele pode eventualmente, de forma similar, acontecer em outro lugar geográfico do planeta, ou seja, o conhecimento chega de uma forma igualitária, vamos dizer assim, e pode ser que haja alguma coincidência com isso que você falou, né? Eu sou aprendiz da Unipaz. Eu tive toda uma formação técnica e durante a minha carreira eu desenvolvi um lado do aspecto humano que é o lado racional. A Unipaz ela se propõe a integrar o lado racional com os outros aspectos do ser humano. Não dá para falar que a ciência é capaz de explicar tudo. O ser humano não é só razão. Então a Unipaz, para mim, é um espaço de cuidado, de poder olhar para esses outros aspectos humanos que intuição, sentimento. Legal. Boas definições por enquanto. Isso. Legal. Agora, vamos falar da cosmologia. O que é a cosmologia dentro da física? Ela estuda o cosmos? Isso. E o cosmos é o todo. Tudo O que é o existe. cosmos? Vamos começar falando das nossas escalas para chegar na escala de tamanho da cosmologia. Então, a gente habita o planeta Terra e o planeta Terra está em órbita em torno do Sol. A cada um ano a gente dá uma volta. Tem outros planetas que estão dando a volta em torno do Sol junto com a gente e isso forma um sistema solar. Existem muitos sistemas solares, cada estrela é um Sol. E o conjunto de sóis forma o que a gente chama de galáxia. Essa estrutura espiral que parece espuma do café expresso. E o universo está cheio dessas estruturas que a gente chama de galáxias. A cosmologia ela se pretende a estudar a dinâmica de todo esse conjunto de galáxias. Então, os astrônomos apontam seus telescópios para o céu e trazem informação para os cosmólogos de como essas galáxias estão se movimentando e os cosmólogos se preocupam em dizer por que elas estão se movimentando da maneira como se observa, usando as relações matemáticas. Física aplicada. Isso. Então a E cosmologia... suas expressões, né? A cosmologia é uma área correlata da astronomia, mas ela é tipicamente da física teórica. Você precisa das equações da relatividade de geral de Einstein para explicar o movimento dessas galáxias. E essa explicação e esses instrumentos que são utilizados são os mesmos telescópios que os astrônomos usam, por exemplo? São os mesmos telescópios. Radiotelescópios. Isso. A gente, quando pensa em astronomia, a gente pensa naqueles observatórios que geram imagens. Mas a gente não trabalha só com essas imagens do óptico, né? Trabalha também com Trabalha com ondas de rádio. Então a gente consegue escutar o universo nesse sentido. E isso traz informações para a gente também de como que as nuvens de hidrogênio se distribuem no universo. Então a gente tem informação para usar nas equações, para alimentar as equações e descrever o movimento do universo. Legal. A gente vai continuar nesse assunto aí, realmente muito interessante para mim, pelo menos, eu acho muito legal e acredito que para você também. O nosso site para você, inclusive, assistir às edições anteriores do Jornal do Sul de Minas é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. A gente vai para um breve intervalo, voltaremos em instantes. De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta segunda-feira, hoje entrevistando o professor Rodrigo Rocha Cusinato, ele é professor da Unifal e estamos falando aqui a respeito de física,
de cosmologia especificamente, né? E no bloco anterior estávamos falando aí a respeito ele nos trazendo uma definição bem básica assim do que é a cosmologia para que a gente possa explorar um pouco mais durante esse tempo de entrevista do programa. Houve uma época, Rodrigo, em que havia o geocentrismo. O geocentrismo é onde os cientistas da época, as pessoas que tinham estudo, acreditavam que o universo girava em torno da Terra. Depois veio o heliocentrismo, que é exatamente o contrário nessa definição que você já nos passou, que nos insere o planeta Terra dentro de um conjunto de outros astros que orbitam em torno de um astro maior, que é o Sol, na nossa galáxia. Esse foi um salto na ciência, né? Eu acredito. E você acredita que haja outros saltos que possam ser dados assim nos tempos atuais, algo mais revelador? Sim. O que existe hoje é a consciência de que não existe um ponto central no universo, em torno do qual todo o resto gire. A cosmologia física, ela se baseia na hipótese de que tudo é o mesmo em todas as direções e em todos os pontos do espaço. É o que a gente chama de homogeneidade e isotropia. A gente resolve as equações da relatividade geral usando essa hipótese. E com ela, a gente tem a explicação de tudo o que se observa, à parte alguns problemas que ainda persistem. Então a gente acredita nisso. Não existe um ponto central. A gente tem que se recolher a nossa humildade e reconhecer que não somos especiais com relação a outro ponto nenhum. Nem por isso deixamos de ser importantes. Somos o pó da estrela e das estrelas, né? E dentro de cada um de nós também existe um universo, né? Um universo todo particular, né? Que é pessoal, né? O micro, o macro, e está tudo ligado, tudo semelhante. Eu acho muito interessante, o Rodrigo trouxe esse livro aqui, que eu também tenho, e até comentamos, essa imagem é bem emblemática, né? E eu acho que ela nos remete, pelo menos a mim, Rodrigo, você pode acrescentar, esse livro é de autoria de Stephen Hawking, né? Um físico genial aí, conhecido mundialmente, que mostra, o nome do livro é O Universo numa Casca de Nós, mostra essa casca de nós e com o universo dentro, né? E me remete ao Big Bang, né? De um ponto mínimo cresceu, expandiu tudo. O universo continua em expansão ou vai haver o momento da contração? O universo continua em expansão e hoje a gente não consegue dizer seguramente se vai haver um recolapso. Tudo indica que não, tudo indica que o universo vai continuar se expandindo eternamente. E hoje a gente observa que ele se expande de maneira acelerada. Esse é um dos grandes mistérios da cosmologia moderna, porque se a gravitação ela é atrativa, essa expansão deveria estar acontecendo a uma taxa cada vez menor, porque cada parte atrai a outra. Mas não é o que acontece. A gente precisa explicar essa força que está empurrando tudo que existe para se afastar de maneira acelerada. Se você roda o filme no sentido contrário, você vai ver todos os estilhaços dessa explosão, que são as galáxias, se aproximarem, até que no passado longínquo, tudo que existia estava concentrado em uma região muito pequena do espaço, de uma densidade muito grande, uma temperatura enorme, e foi isso que explodiu no Big Bang, naquilo que a gente chama de Big Bang. E é isso que o homem tenta reproduzir no CERN, no acelerador de partículas, um túnel gigantesco que existe no subterrâneo da Europa, ligando vários países, né? E que aceleram partículas para se colidirem. Não se tenta reproduzir o Big Bang, mas a colisão que acontece entre as partículas nesse acelerador de partículas gera uma energia muito grande. É por isso que as pessoas lembram do Big Bang, porque também no Big Bang existiu uma geração de energia enorme. E foi essa geração de energia e essa temperatura que fez, segundo a teoria física atual, essa expansão. Ela é um subproduto da explosão, essa geração de alta temperatura. O que acontece no CERN é que as pessoas estão investigando a estrutura da matéria. E o único jeito que a gente conhece de acessar esses espaços subatômicos é colidindo partículas. Então,
Só que a colisão gera atrito que, por sua vez, gera energia. Agora, há pouco você comentou sobre a possível encontro de universos, né? de universos não, de galáxias, de sistemas. Isso acontece, está acontecendo o tempo todo, pode acontecer com a gente, não com o nosso sistema solar? A gente tem fotos que lembram muito galáxias em colisão. E toda a física que a gente conhece indica que é uma possibilidade. Mas essas colisões de galáxias, elas levam tempos muito grandes para acontecer, milhares e milhares de anos até que duas galáxias se encontrem e se misturam e colidam. Então, como a gente consegue tirar apenas fotos do que está acontecendo no universo de uma maneira estática, a gente não consegue ver esse filme da colisão. Mas tudo leva a crer que isso realmente acontece. E, na verdade, se a gente roda as equações que descrevem o movimento das galáxias para o futuro, colocando como um dos componentes do movimento a nossa galáxia, a gente prevê que ela vai se chocar com Andrômeda daqui a milhões e milhões de anos. Então, talvez nós passemos por esse processo de colisão também. O que não significa que algum outro planeta vai impactar diretamente a Terra ou o Sol. A galáxia tem muitas estrelas e planetas, mas ela é, na sua maior parte, espaço vazio, assim como nós. O átomo é, na sua maior parte, espaço vazio. Então, nós somos quase que todos compostos de vazio. De vácuo? De vácuo. Não é ar, né? Não, é vácuo. É vácuo, porque né? o próprio ar é feito de átomos. É verdade. Aí tem isso daí, né? Então Que é legal. o vácuo que compõe toda essa matéria. Interessante. Agora, durante algum tempo atrás, em todo o sistema de comunicação internacional, nacional, nós vimos isso em diversos noticiários aí pelo Brasil afora, onde houve uma sonda que chegou até o limite da Via Láctea, né, que é Plutão. E aí eles conseguiram captar um barulho, uns estalos, tec, 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 alguma coisa. E aí você falou de ouvir o som do universo e me conectou a essa notícia, né? Porque jornalista vive de notícia, a gente vive buscando as notícias. E foi nesse sentido que você falou, de ouvir o som do universo? Bom, a sonda que é chamada de New Horizons, que chegou além de Plutão, ela na verdade atingiu o limite do nosso sistema solar e não o limite galáctico. Eu não li a respeito desses sons, mas quando eu falei a respeito de escutar o universo, significa que os astrônomos eles não usam só imagens, eles não usam só fotografias como aquelas que a gente tira com o nosso celular. Eles usam ondas de rádio. Ondas de rádio. E as ondas de rádio são as mesmas que a gente usa para escutar música. É claro que o comprimento de onda das ondas do universo não são capazes de impressionar os nossos ouvidos. Então, quando eu disse escutar o universo, é nesse sentido mais geral de usar as ondas de rádio. Mas elas não produzem uma música capaz de fazer a gente usar esse aparelho aqui para... Não são frequências audíveis, né? Não são frequências o cachorro audíveis. ouve frequências que o ser humano não ouve, né? É nesse sentido. Entendi. Existe essa captação de áudio? Porque, assim, o som não propaga no vácuo, propaga? O som as ondas de rádio se propagam no vácuo. A gente não é capaz de escutar porque as ondas que a gente é capaz de escutar é produzida por movimentos de compressão e rarefação no ar. Uhum. Esse tipo de frequência que a gente consegue escutar, ela acontece no ar. Mas existem ondas de rádio que são possíveis, que são capazes de se propagar no vácuo. Para a gente entender melhor um pouquinho, essas ondas de rádio são como um sonar, por exemplo, que batem e voltam. A volta é a leitura que a gente faz. No sonar é verdade. Mas a própria onda já no caminho de ida já Ela se já há uma caracteriza distorção como rádio. Ela é onda de rádio na ida e na volta. E ela distorce? Ela sofre distorção quando ela atravessa meios de diferente constituição. Assim como a luz sofre um desvio quando passa do ar para a água. Por isso que a gente coloca um lápis dentro de um copo com água, parece que o lápis está quebrado. Está quebrado, é verdade. Esse tipo de distorção a onda de rádio também sofre.
Legal. A gente vai para um breve intervalo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. De volta nesse terceiro bloco, hoje entrevistando o professor Rodrigo Rocha Cusinato, ele é professor da Unifal, professor de física e ele é cosmólogo, estuda cosmologia. Eu fiz uma pergunta no primeiro bloco que eu gostaria que você falasse, assim, porque a gente acho que acabou interrompendo também, a definição de cosmos. Cosmos é tudo que existe, tudo que existiu e tudo que vai existir. É o todo, a maior escala que a gente conhece. É o conjunto das galáxias que contém sóis e que contém seus sistemas planetários. Durante algum tempo também a ciência divulgou, a gente não sabe qual segmento da ciência, uma possibilidade do Sol diminuir de intensidade. Isso faz parte do seu estudo? É viável isso ou é exatamente o contrário, não há nenhum estabelecimento em relação a isso dentro da ciência? Eu não estudo física solar, mas eu posso dizer alguma coisa a esse respeito. Certo. O Sol, o nosso Sol, assim como todas as outras estrelas, elas nascem, se desenvolvem e um dia elas vão morrer. O nosso Sol um dia vai se apagar. Então vai existir sim a variação de intensidade do Sol. Isso está acontecendo hoje? Não. É imperceptível, é indetectável essa variação de intensidade significativa do Sol. O que acontecem são ciclos solares, mas esses ciclos solares que acontecem a cada 11 anos envolvem explosões e aparecimento de manchas numa taxa maior do que em outros períodos. Isso é muito pequeno perante a quantidade de radiação luminosa que o Sol emite ao longo dos milênios. Mas o Sol ele tem já 4 bilhões e meio de anos, que é o tempo de vida do nosso sistema solar, e estima-se que ele vai ter mais 4,5 bilhões de anos no futuro e depois o Sol vai se apagar. Agora, certamente estamos falando disso, existem aqueles da teoria da conspiração, né, que já ficam criando coisas e com medo, né? Eu acho que nenhum ser humano vivente aqui vai conseguir enxergar isso, né? Porque, vamos dizer, a expectativa de vida, 80 e poucos anos, é ínfimo perto do tempo do universo, né? Sim, eu li uma vez, eu não lembro onde, mas eu achei muito ilustrativa a imagem. Imagina a vida de um pernilongo que nasce no meio da Amazônia. Ele vive 1 ou 2 dias. Imagina que ele tivesse que, com os seus próprios recursos, conhecer a borda da floresta amazônica. Não é possível. Ele voar do centro da floresta amazônica até a borda. Esse oceano de tempo que separa a gente do instante de hoje até o momento em que o Sol vai se apagar, é como o caso do pernilongo. A gente não vai conseguir ver, nós enquanto indivíduos que vivemos cerca de 80 anos. Talvez a nossa espécie chegue a esse ponto, mas a gente vai precisar se mudar desse sistema. Por isso que talvez seja importante a gente continuar investindo nesse estudo das viagens espaciais. Quem sabe a gente um dia avança cientificamente o suficiente para aprender como que a gente muda daqui para um outro Sol que vai durar mais tempo. Tem brasileiros ou que está em outra fase de evolução. Tem brasileiros, inclusive, alistados nesses programas, né, da NASA, por exemplo, que desenvolve esse tipo de coisa. Agora, conecta naquela pergunta que você queria fazer. Eu acho que assim, eu acho mais fácil os recursos da Terra acabarem do que o Sol, propriamente dito, se apagar perto dessa necessidade da gente mudar para outro planeta. Agora, falando em mudar para outro planeta, tem vida? É possível vida em outro planeta? Eu sei que os estudos são muito primários, assim, ainda para a gente chegar a uma conclusão dessa. Mas se o cosmos existe, se existem outras galáxias, outros sistemas, deve existir um sistema parecido com o nosso que permita a vida também. Como cientista, eu tenho que dizer, não sei. A ciência ainda não tem resposta para essa pergunta, o que não é impeditivo de continuar investigando. A gente está caminhando nesse sentido. Primeiro, com o estudo de Marte. Talvez aqui no nosso vizinho a gente já encontre indícios de vida. E aí, se tem vida em Marte, daí para acreditar que tem vida em todos os outros planetas
que a gente conhece, em alguns dos outros planetas, de todos os outros planetas que a gente conhece, é um pulo pequeno. Além do estudo de Marte, a gente tem um telescópio chamado Kepler, cujo único objetivo é olhar para as estrelas que iluminam o nosso céu noturno e procurar planetas parecidos com a Terra, que têm as mesmas características do que a Terra. E aí, talvez esses mundos abriguem a vida como a gente conhece. Agora, a vida em Marte, como estão os estudos em Marte? O ser humano já conseguiu chegar lá, além dessas sondas robóticas que vão para lá fazer as coletas? O ser humano, um astronauta, já conseguiu pisar em Marte mesmo? Como é que está isso daí? Não. O único corpo celeste que foi visitado pelo homem até hoje foi a Lua. Marte ainda não foi visitado pelo ser humano e a gente tem algumas dificuldades a se vencer antes de conseguir fazer isso. Mas tudo indica que daqui a 50 ou 100 anos, no máximo, a gente vá para lá. Com relação ao estudo da possibilidade de haver vida em Marte, tudo que a gente tem são as sondas e aqueles jipinhos robóticos que navegam pela superfície marciana, tentando achar, por enquanto, componentes químicos que proporcionem a vida, isso. Né? Agora, para falar isso, a gente tem um filme, né, que concorreu ao Oscar, né, que é o Perdidos em Marte, lá, né? Um filme muito bom, por sinal, onde ele tenta plantar para poder sobreviver e fala justamente batatas. E fala justamente desse tempo que a gente leva, que a NASA leva para chegar em Marte, né? São em média 4 anos, né? Para poder se conseguir chegar. No filme, né? No filme. Agora essa distância na vida real a gente vai ver agora. A gente consegue mandar sondas para lá que levam cerca de 7 ou 8 meses para chegar. Então, esse período de 4 anos talvez seria a produção, para chegar até lá, se estabelecer, fazer pesquisas durante um tempo e depois voltar. Basicamente 1 ano para ir, outro ano para voltar e o tempo de permanência lá. Eu não lembro exatamente no filme quanto tempo que é o planejamento de viagem, né? Mas essa história de 7 meses para ir, 7 meses para voltar é realístico. A gente já faz isso com sondas. Ou seja, já demora 7 meses. E o problema que a gente vivencia no filme lá é que, além do tempo de viagem, esses 7 meses de viagem da Terra até Marte, tem o tempo andando sobre a superfície de Marte, que já não é uma superfície tão fácil de se explorar dessa maneira. Há uma diferença da gravidade, né, que é muito importante para o ser humano ter isso daí, né? O ser humano é desenvolvido dentro dessa constância da gravidade nossa, né? Isso, o valor da aceleração gravitacional varia de planeta para planeta, porque essa aceleração tem a ver com o tamanho do planeta. Então, como Marte é muito menor do que a Terra, a gravidade de Marte é menor do que a gravidade terrestre. Isso contribui para que a atmosfera de Marte seja rarefeita. Agora, eu acho muito interessante, tem um vídeo até que roda nas redes sociais, né? A gente pensa assim, esses assuntos aí, né, muito poucas pessoas se interessam, mas a gente vê que existe um apelo, uma conexão, uma busca pelas pessoas, mesmo que não consciente diretamente assim, mas nas redes sociais, costumeiramente, a gente vê aqueles filmezinhos no Facebook, por exemplo, que mostra um planeta grandão, aí depois passa para o lado um planeta menorzinho, até chegar num grãozinho que é a Terra, né? Isso é interessante, porque também estabelece nas pessoas um tamanho de si, né? Agora, no cosmos, há essa representação efetivamente, né? Super planetas, gigantes planetas, super estrelas, e ainda os buracos negros, né? Que também são outro assunto que tem aí uma divulgação bem intensa na mídia, né? Eu posso falar um pouco de buracos negros? Pode. Os buracos negros, eles são estrelas muito maiores do que o Sol que chegaram na etapa final de evolução. É o momento do apagar de luzes. Só que sem a combustão do hidrogênio em hélio, não existe mais pressão empurrando o material estelar para fora. Então, a estrela que está morrendo implode sobre o próprio peso, de maneira inexorável. E a implosão, o resultado final dessa implosão é o buraco negro para essas estrelas muito massivas. E há uma atração da matéria no buraco negro?
Como o buraco negro é formado de uma estrela muito massiva, ele tem uma atração gravitacional muito grande, mas a atração gravitacional que ele produz é igual à da estrela em sua fase normal de evolução. Não vai aumentar o poder de atração da estrela por se tornar um buraco negro. A característica marcante do buraco negro é que, diferente da estrela, ela produz em volta, o buraco negro produz em volta de si uma região de completa escuridão, porque a luz que visita essa região não consegue escapá-la de lá. Nada consegue escapar de lá. Ela se apaga. A estrela que vai para lá, ela se apaga. A luz que vai para lá, ela é sugada, é implodida. Ela fica confinada a essa região escura. A luz, nesse caso, efetivamente faz a curva. Legal. Bom, eu assim, só uma pincelada, né, uma leve noção do que é essa matéria que ele estuda da ciência, né? O professor Rodrigo, cientista da Unifal e também cosmólogo. Realmente foi uma grande satisfação ter esse assunto aqui no Jornal do Sul de Minas. É um assunto de ciência de ponta que nós temos aqui no quintal da nossa casa, em Poços de Caldas, no sul de Minas, e é por isso que eu acho muito interessante de retratar aqui nesta edição. Agradeço a sua disponibilidade em participar com a gente e já deixo o convite aí para voltar e falarmos de outros temas, né, já que você está aqui participando e foi bem didático nesses temas aí. Agradeço também o Jonathan, desejo aí para ambos bons momentos aí, amanhã é feriado, né? Uma boa semana também. Ambos estão convidados para saborear o Café Vila Monge. Eu me despeço desejando para você uma boa segunda-feira, uma boa semana. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.